Olá, eu me chamo Amanda e seja bem-vindo ao canal Refúgio da Alma. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo relacionado à aceitação, ao processo de compreensão do que é narcisismo e também sobre algumas observações que eu percebo em relação ao transtorno de personalidade narcisista, tanto na vida de quem viveu com essas pessoas, tanto na vida de quem teve experiências com narcisistas, e é algo que impacta muito a nível psicológico e emocional. E é necessário que as pessoas entendam de forma clara o que é um narcisista para terem uma libertação muito profunda sobre o que passaram, o que viveram. É muito propagado por aí que o narcisista exerce um domínio sobre o ser humano a um nível que parece que eles podem virar a pessoa de cabeça para baixo, transformar a pessoa naquilo que ela não é. E isso não é verdade, porque muitas pessoas que acompanham o meu conteúdo já perceberam que para se curarem de narcisistas também dependerá um pouco delas, não somente do narcisista, da questão da manipulação. É claro que o narcisista ele tem a necessidade aí de suprimento, de extrair algo das pessoas, precisa alimentar a sua grandeza, a sua vaidade, mas também uma outra característica do narcisismo patológico é a necessidade de exercer domínio e controle, principalmente sobre a fonte de suprimento. E isso somente se o narcisista encontrar as condições, as situações apropriadas e se a sua mente concorda de que você ainda assim pertence ao narcisista, de que você ainda é uma posse do narcisista. E nesse caso, se você está vulnerável emocionalmente, se você não se conhece suficientemente bem e se você está frágil ainda com resíduos emocionais que podem ser raiva, que podem ser sentimentos ruins dentro de você, será muito fácil. E se manter conectado ao narcisista inconscientemente também acontece, porque a manipulação do narcisista não é somente para induzir o apego enquanto você está perto, é para induzir o apego também quando você se afasta. E muitas pessoas ficam presas à distância pelo narcisista por falta de compreensão, não porque são burras, porque muitas pessoas me procuram, falam, eu sou médico, eu sou uma pessoa formada, enfim, e acham que existe uma falta de inteligência da parte delas, e não é nada disso, é porque narcisistas trabalham com essas emoções, com coisas muito profundas que existem no ser humano. E narcisismo não é ensinado na escola, não foi ensinado para você na infância, a sua família não te ensinou porque era toda narcisista, e esse comportamento é normalizado na sociedade, acobertado em famílias. Nem na universidade se estuda condutas de narcisistas patológicos como as que eu apresento aqui no canal, nem mesmo numa faculdade isso é apresentado. Então é necessário que as pessoas entendam que encontrar informações, fontes sérias é algo muito importante quando vocês vão buscar ajuda. E eu não estou falando aqui do meu trabalho, estou falando de qualquer trabalho que seja sério. Porque ao mesmo tempo, quando você tem trabalhos sérios, mas você se depara com trabalhos que são errados, são informações distorcidas, essas informações são uma cópia do conteúdo de outras pessoas que produzem o conteúdo sobre narcisismo, e aí outras pessoas imitam, replicam, não sabem do que estão falando, têm um conhecimento superficial sobre o assunto e criam armadilhas enganosas que sabotam o processo de recuperação da pessoa. Pessoal, o YouTube é uma plataforma que visa monetização e a maioria dos produtores de conteúdo estão interessados em títulos sensacionalistas e em coisas que trabalhem também com o inconsciente, o subconsciente de vocês, para manterem vocês viciados e dependentes naquilo que vocês tanto acreditam e naquilo que ilusoriamente foi alimentado pelo narcisista, de que você é especial, de que o narcisista sente a sua falta, de que você foi importante. Isso já foi induzido em você através de manipulação. Então, quando vocês encontram essas informações, vocês continuam inconscientemente mantendo a sua dependência emocional no narcisista. Porque, é claro, ser tratado de forma desrespeitosa, desumana, é algo que é muito difícil de aceitar. Mas, ao mesmo tempo, se nós continuamos mantendo uma informação falsa, uma ideia idealizada do que o narcisista realmente é, isso significa que não tivemos uma compreensão completa, profunda do que é o narcisismo. E você tem que reduzir a sua
dependência afetiva e emocional, não fazer manutenção dela. E muitas pessoas que produzem conteúdos hoje em dia são narcisistas encobertos, que sentem orgulho e vaidade por terem sido aí vítimas desse tipo de pessoa e também alimentam a própria vaidade com a ideia de que o narcisista é obcecado nessa pessoa. Eu já falei num outro vídeo que o pensamento do narcisista não é obsessivo, eles não ruminam pensamentos. Então, se vocês continuam projetando a empatia emocional de vocês e continuam também recebendo informações falsas que geram autoengano, isso te mantém preso de forma inconsciente. Ainda que você tenha aplicado seu não contato, como eu falei, a manipulação é para exercer um efeito também psíquico e na mente da pessoa. Quando eu falo, não é que eles estão fazendo um controle mental, é porque o narcisista, ele trabalha, ele vai nas estruturas muito profundas daquela pessoa que tem uma empatia emocional, que tem uma codependência, e isso fica cravado na pessoa, é como uma tatuagem na alma. Então, o narcisista, ele cria tanto uma situação inebriante à distância e também quando ele está presente interagindo com você. E nesse caso, o seu pensamento também gera o entretenimento. Eu não quero aqui magoar ninguém, mas eu preciso ser muito sincera. Quando você ainda fica olhando as postagens, você fica atrás, você fica pensando, você fica querendo expor, você fica querendo se vingar, você fica querendo algo dessa pessoa. Sempre quando você querer, quando você sente ódio, você está fazendo o entretenimento do narcisista, quando você fala também. Quando eu falei de ressentimento aqui, eu não falei para você perdoar o narcisista, não era disso. Eu falei do ressentimento, o sentimento ruim que fica cravado nas profundezas da alma. Isso é o que mais gera doenças psicoemocionais. Existem muitas pessoas que sofrem porque ruminam esses sentimentos negativos que viveram. E o narcisista é um especialista em confundir mentes frágeis e pessoas emocionalmente frágeis. Então essa armadilha, ela continua também pelas informações falsas que não vão te ajudar. Pessoas que imitam conteúdo de outras pessoas, têm um conhecimento superficial e ficam ali propagando informações que são cópias de outros trabalhos, mas que não estão ali focadas numa questão de entendimento de narcisismo. E nesse caso, você também, pelo seu pensamento empático, emocional, também vai continuar erroneamente preso nas garras dessa pessoa, e isso é muito injusto. Eu sempre falo para as pessoas, quando você começa a melhorar, diminua a quantidade de vídeos que você assiste sobre narcisismo ou filtre os vídeos que você irá assistir. Eu sou muito grata às pessoas que têm gratidão pelo meu trabalho, mas eu criei um trabalho para que vocês se movam adiante e saiam dessa energia. Eu agradeço os likes, é muito importante, os comentários, mas no dia em que vocês sentirem a necessidade de partir, vocês melhoraram, sigam adiante. Sou muito grata a todos que entram aqui no Refúgio da Alma, mas eu realmente preciso ser honesta e sincera em relação ao que eu vou falar, o que eu vou postar sobre narcisistas aqui, para que não gere inadequações e maiores ilusões, porque muitos de vocês já foram alimentados com muitas ilusões, tanto por esse narcisista, tanto pela família. E aqui não falo porque quero ser uma heroína de ninguém, mas porque é a realidade. O que você precisa aceitar em primeira instância em relação a narcisistas é que alguém que te expõe a situações desrespeitosas, alguém que te trai, que mente, que tem uma vida dupla, que passa uma imagem na sua frente, mas é outra coisa lá atrás, alguém que prioriza outras pessoas no seu lugar, alguém que é cínico com você, alguém que não te dá explicações sobre nada, mas fica ali tratando todo mundo bem na sua frente, alguém que é indiferente às suas necessidades, ao que você precisa, ao que você necessita, que não quer te ouvir, que age com cinismo quando cruza com você, alguém que tem outras pessoas, que trai, enfim, que faz todo esse tipo de situação que eu nem vou mencionar aqui, degradante, escandalosa. Não é uma pessoa que lhe ama. Eu sei que isso dói para muitas pessoas, porque vocês necessitam ouvir até essas palavras de conteúdos mais superficiais, porque vocês não querem, aliás, acreditar que o narcisista é tão dissimulado como de fato é, só que infelizmente narcisistas são assim, são diferentes de você, que é um empata emocional, uma pessoa que tem uma empatia afetiva, você se conecta pelo sentimento, pela emoção. Então, se você não entender isso, você ficará numa luta eterna, impulsionado pela falta de compreensão, motivado pela sua empatia e projetando a sua empatia no narcisista e se levando
levando por conclusões falsas e que também se provarão uma armadilha lá no futuro. Eu acho que se talvez eu tivesse feito diferente, as coisas teriam sido diferentes. Você vai pensar assim, é um engano da sua mente. Talvez se eu tivesse agido de outro modo. Não, nada disso é verdade, porque os narcisistas não são narcisistas de meio tempo, de meio expediente. Um narcisista é um narcisista e sempre será uma pessoa narcisista, independentemente do que for. Quando eles estão te tratando bem, eles também estão te manipulando. E quando eles estão te tratando mal, eles também estão te manipulando. Eles estão induzindo uma falsa ideia de que você é especial, de que você é grandioso. Isso gera um vício em você. E depois eles induzem uma falsa ideia de que você não é merecedor de nada. Então, são dois tipos de manipulações que confundem muito a pessoa e que serão manipulações aplicadas por narcisistas o tempo inteiro, porque eles não são narcisistas de meio período. Ainda que doa, ainda que cause muito sofrimento, muitas pessoas resistem a isso. Elas querem acreditar que se o narcisista fez determinada coisa, está agindo de forma positiva, boa agora, foi porque simplesmente naquele dia, naquele ano, naquele momento não deu certo, que agora as coisas mudaram, que tudo pode ser remediado, e a pessoa não vai vendo que é uma grande ilusão, tudo que está sendo criado. Se você escutar depoimentos de vítimas, você verá que pessoas voltaram 4 vezes, 3 vezes, se depararam sempre com a mesma decepção ou frustração, mas por você ser um empata emocional, você não consegue perceber que o narcisista é um fabricador, ele mesmo é uma ilusão, ele ou ela é uma fantasia, e tudo o que eles fazem é criar aparências, é criar situações ilusórias da qual eles não se conectam de forma emocional e de forma empática, afetiva, como a maioria das pessoas. Mas você, que é um empata emocional, acredita realmente que o narcisista, ele faz isso. Os narcisistas não têm essa conexão. Eles, inclusive, têm uma habilidade impressionante de desligar e ligar coisas que você nem mesmo consegue compreender, justamente pela própria falta de emoção real que eles têm. Então, para você não faz nenhum sentido. Como alguém pode me tratar bem assim e depois me tratar mal? Como isso pode ser uma mentira? Como alguém pode ter tanta dissimulação assim? Então, é realmente muito insano. É como olhar num buraco negro. E se nós olhamos de forma errada para esse buraco negro, ou se tentamos nos aprofundar nele, é algo que jamais criará uma solução para o nosso sofrimento emocional profundo. Então você terá que olhar para outra direção, você terá que criar o olhar sobre essa pessoa narcisista. Isso que é empatia genuína que as pessoas falam, é entender como essa pessoa opera, que vai lhe ajudar a libertar do narcisista. Você tem que entender que uma pessoa que te desrespeitou, que não foi uma pessoa gentil, que não foi uma pessoa que fez ali um sentimento verdadeiro, o amor não era real. Uma pessoa que fez coisas ali que eu não posso nem mencionar aqui, é alguém carente de empatia emocional. Um empata emocional e afetivo, ele é capaz de oferecer o amor genuíno para você gostar, de você amar, de ser constante no afeto, de não lhe expor as situações aqui que eu não posso mencionar. Mas alguém que tem um padrão de tratamento desagradável, manipulativo, frequente, constante, uma pessoa que é impossível conversar, negociar, não é alguém que te ama de forma profunda e verdadeira. Se é alguém que se importa mais consigo mesmo do que você, não gosta de você de forma verdadeira. Se foi gentil com você apenas por um período de tempo, depois virou um monstro ou uma monstra, não é uma pessoa verdadeira. Um empata emocional mantém a gentileza, mantém o afeto, mantém a comunicação com as pessoas, se silencia somente quando está com problemas e dificuldades. Então você deve ter esse olhar, treinar essa percepção. Não é porque a coisa começou uma maravilha, um brilho todo, que houve em algum momento algum sentimento genuíno. É tudo uma fabricação do narcisista. E entender que essa pessoa não lhe amou, eu sei que dói, eu sei que para algumas pessoas machuca, porque não faz sentido para um empate emocional isso, mas é justamente esse sentimento de dor muito profunda que vai lhe ajudar a se libertar do apego a essa pessoa a nível muito profundo. É o que permite que você dê grandes passos na sua recuperação, a percepção de que não foi real e de que agora você tem que reestruturar a sua vida e os danos
daquilo que lhe foi vendido como uma ilusão. Quando você entende que foi uma ilusão, é quando você deixa de gostar do narcisista. Você avança para a sua própria vida e passa a compreender o que essas pessoas de fato são, entendendo que narcisistas não são narcisistas de meio período, eles não são narcisistas durante poucas horas do dia ou em meses, não são bipolares, são narcisistas, então estão sempre ali, naquele comportamento de manipulação, seja positivo ou negativo, seja um comportamento bom ou um comportamento ruim. E nesse caso você tem que compreender que os seus traços empáticos emocionais geram algumas armadilhas, fazem com que você projete esse comportamento positivo que você tem no narcisista, não sabendo identificar os outros que são como você, que não agem dessa forma. Pessoas que são empatas emocionais não dão tratamentos de silêncio, elas fazem silêncio porque necessitam ficar em paz. Elas não têm necessidade de machucar ou magoar as pessoas, elas não usam comunicação dupla ou dúbia, elas não são pessoas que vão triangular, usar conversas ali circulares também para lhe confundir. Elas também não vão trapacear, mentir para você, omitir informações, não vão pegar coisas suas sem pedir, não vão dissimular coisas que fizeram com você. Não vão ali invadir a sua vida sem serem convidadas, não vão te constranger e outras coisas que eu nem posso falar aqui que narcisistas fazem, que vocês sabem que são mais extremas, são coisas mais aí densas que eu não posso mencionar aqui. Não é alguém que toma o seu dinheiro, não é alguém que te explora, não é alguém que é cínico quando está na sua frente. Também não é alguém que te isola, uma pessoa empática emocional. Não é alguém que te exclui ali, é alguém que te dá apoio, que te ajuda no momento em que você precisa. O narcisista, muito pelo contrário, não se importa se você estiver doente, se você estiver precisando de ajuda. Se esse comportamento é repetitivo, é um padrão, então você está lidando com um corpo, um ser apenas ali que não tem uma empatia afetiva e emocional, portanto, um narcisista. Então significa que tudo que foi criado, seja por um pouco período ou um período longo, não foi real, foi uma história confabulada do narcisista. Foi uma coisa que eu sei que é difícil as pessoas entenderem, mas que você precisa, se você tem dificuldade, anote ali e lembre-se sempre de cada coisa que essa pessoa fez. Coloque ali num papel, acorda de manhã, veja, visualize e lembre-se disso, não para ruminar, não para gerar ódio, mas para se libertar de forma definitiva, entendendo o que você foi. Uma espécie de situação onde parecia que estava ali como uma ferramenta de uma situação. Se eu tivesse feito diferente, essa pessoa teria me amado? Infelizmente não. Narcisistas não são narcisistas de meio período. O que significa tudo isso para você é que agora você tem que compreender realmente que essa pessoa não teve esse sentimento verdadeiro, não foi recíproco e você deve cuidar de si mesmo. Ainda que doa muito olhar lá no fundo, ainda que seja algo doloroso, você tem que entender a armadilha romântica na qual você caiu, ou dentro da sua família, ou no seu ambiente de trabalho. E você deve desconfigurar todas as informações falsas que você ouve, desconfigurar inconscientemente, se desprender da grandiosidade que o narcisista imprimiu em você. Você não precisa do narcisista para nada, nem de palavras falsas que vão lhe induzir a caminhos de auto-engano, de autossabotagem. Você só precisa compreender o que de fato o narcisista é e entender como você também é, para assim se libertar a nível profundo de todo esse efeito catastrófico que o narcisista fez a nível psicológico. Quando você fizer isso, você verá sim a grande mudança e transformação que você terá na sua vida, alcançando a verdadeira felicidade.